Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início, né, a mais uma live. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre o SAT. Na verdade, não é nem um pouquinho, né? Nosso convidado já está chegando aqui e é super especialista nesse tema. Eu já vou aqui convidá-lo, vou só mandar aqui alguns chamados, né? Para a gente poder ter muitos participantes e não perderem o nosso tema de hoje. Vamos lá. Deixa eu já buscar ele aqui. Olá, Jonathan. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, joia. Tá dando para ouvir aí direitinho? Perfeitamente. Ótimo. Hoje eu estou usando um fone aqui porque em época de política, né? Tá um Ah, pouco barulhento por aqui. O faz pessoal já parte. está chegando. Aproveitar aqui e mandar mais uns chamados, né? O pessoal não pode perder esse assunto, não. Olha aí, Tem eu já tenho pessoas aluno meu aqui na hoje. área. Já tá chegando aí também? Olha aí, ó, o Marcelão. Esse cara é bom, ó. Mais um aluno meu. E o Gustavo tá na área. Maravilha! O pessoal tá E, chegando. e para quem acha que ergonomia é só NR17, né, Jonathan? Tá atrasado aí no assunto. Tanto quanto quem acha que segurança do trabalho é só NR. Verdade, isso mesmo. Tá fazendo aí um péssimo trabalho. Ah, o É pessoal já tá isso. chegando em peso. Vamos dar um segundinho aqui. Ótimo. Acho que a gente pode dar início, né? Claro, a pessoa vai chegando. Depois, Bora quem lá. perdeu o início vai ter que assistir gravado. Paciência, não tem problema Isso não. aí. A gente deixa o link depois da live para ficar mais fácil. A gente tem um pessoal aqui da Bahia participando conosco. O pessoal já está chegando com tudo aqui. Pessoal, então boa noite a todos, né? Que vocês que já estão aí entrando, acredito eu, né? Com fome aí de aprender. Isso é muito importante. E o objetivo dos nossos bate-papos é esse mesmo, a gente poder compartilhar, né, o conhecimento e agregar no nosso dia a dia para a gente fazer o nosso melhor nas empresas, que o trabalhador receba esse benefício, né? Que o nosso trabalho seja transformar ali também o ambiente de trabalho, o posto de trabalho, com o objetivo de alcançar o trabalhador, né? Que é a peça fundamental nesse processo. E hoje, né, nós vamos fazer a nossa live aqui, o nosso bate-papo com o grande especialista Jonathan Terres, especialista em FAP. Eu vou deixar ele se apresentar e um tema muito importante, né? Como eu havia falado ali no Stories para vocês, mudou totalmente a minha vida profissional. Eu há 15 anos na ergonomia, acredito eu, né, que muitos profissionais que aqui estão passou pela experiência de algum momento ter que ficar buscando literatura para poder comprovar aí, né, algo que precisaria ser implantado, até eu perceber que isso não é a visão aí de uma empresa, né? Eu estava pensando simplesmente como ergonomista, como uma profissional ali da área. E a nossa visão, né, o que nós vamos ver aqui na live tem que ser outra, gente. Não dá mais. Eu recebo várias perguntinhas, Jonathan, como que eu faço para justificar que eu vou colocar um assento ali no posto de trabalho? Qual argumento você utiliza? Ah, eu preciso automatizar uma máquina que é cara. Eu já mudei máquina que custava mais de 2 milhões numa empresa. Você acha que eu conseguiria mudar isso somente com um argumento literário, né, lá na literatura, ou somente como meu argumento de profissional? Então, esse é o grande divisor de águas, gente, para a nossa carreira. Esse bate-papo aqui é fantástico. Então, eu vou passar a palavra para o meu convidado, que é o Jonathan Terres. Jonathan, seja bem-vindo, tá? A esse bate-papo, a esse espaço, e faça dele o seu espaço também. Muito obrigado desde já pelo convite. Um monte de gente boa aí que eu já vi que eu conheço, alguns não conheço, mas é o Esdras, o cara mais bonito de Minas Gerais, especialista em R18. Um monte de aluno já está entrando por aí. Mas para quem não me conhece, o nome é o mesmo, tá? É Jonathan, me conhecendo ou não me conhecendo não muda. Então eu sou aqui do Rio Grande do Sul e eu sou pescador, sou atleta de Muay Thai, sou atirador esportivo e gosto de uma cervejinha bem gelada e um churrasco
toco um violão e é isso. Esse sou eu, tá? Essa é a minha apresentação. Além disso, eu também sou técnico de segurança, também sou engenheiro de segurança. Eu também tenho 3 empresas na área de engenharia, então, uma de consultoria especializada na área tributária, cursos online e tudo mais, e 2 clínicas de medicina ocupacional, com toda a galera lá, técnico de segurança, médicos, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, pessoal administrativo. Tenho toda essa bagunça aí que a segurança do trabalho faz, que é extremamente necessário, né? E como a Gleiciane também... te chamo de Gleiciane ou de Gleice? O que tu prefere? A Gleice é mais fácil, né, Jonathan? É Gleice? Eu não sei. Assim, Gleice, vamos para vou Gleice. ter que confessar aqui, pessoal, que nós nos conhecemos faz bem pouco tempo, né? Então a gente teve um primeiro contato faz algumas semanas, a gente agendou a live aqui, mas já vi que é uma simpatia em pessoa. Aí eu só fiquei na dúvida, será que ela usa, né, um diminutivo ali? É Gleice, é Gleiciane? Eu ainda não sei, Claro, tá? vamos. Gleice é Então, mais fácil. como a Gleice disse, assim, mudou a carreira dela. E aconteceu exatamente a mesma coisa comigo a partir do momento que eu tive contato com a área previdenciária barra tributária. Que aí parece que tudo que a gente aprendeu sobre NR, todas as regras, procedimentos, inspeções, treinamentos, NR12, tudo parece que começa a fazer sentido. Tanto para nós profissionais, a gente entende, é por isso que eu tenho que fazer tudo isso aí. E a gente consegue também mostrar para a empresa o porquê que isso é tão importante, tá? E aí eu já pego um gancho do que tu falou, eu faço muito isso, tá? Eu fico observando o que as pessoas falam, eu vou pegando gancho. Tu falou que o trabalhador é a peça fundamental do nosso trabalho. O grande objetivo Sim, do nosso trabalho, ao fim e ao cabo, é garantir que o trabalhador esteja resguardado de acidentes e de doenças ocupacionais, beleza? Só que isso. para eu conseguir atingir esse objetivo, sabe uma das coisas que eu quase nunca falo na minha atuação profissional? É ficar falando do trabalhador em demasia. É ficar falando do trabalhador em excesso. É ficar batendo naquela tecla que o trabalhador é o pai de família, movimenta o nosso país, é ele que constrói a empresa, ele tem o filho dele que ama ele, que está esperando ele em casa e que merece, que é sofredor, que é não sei. Sabe aquele negócio ideológico, aquele negócio assim, Uhum. filosófico, aquele negócio eu não falo isso. Eu falo, eu sou consultor de quem? Eu sou consultor da empresa ou eu sou consultor do trabalhador? Eu sou consultor da empresa. Então, eu estando na condição de consultor da empresa, eu falo dos interesses da empresa. E Empresa. sabe qual é a melhor maneira de eu falar, de eu ajudar o trabalhador de fato? É não ficar focando só nele o tempo todo. É focar Isso nos aí. objetivos e nos interesses da empresa. Qual é o grande interesse de uma empresa? Pensa numa empresa como um organismo vivo, tá? Quanto tempo a gente consegue ficar sem se alimentar? Alguns dias, né? 4, 5, 6 dias, 7 dias, a gente sobrevive sem alimento, tá? Quanto tempo a gente fica sem água? 2 dias, 3 dias, a gente desidrata e morre, né? Quanto tempo a gente fica sem oxigênio? Minutos? 2 minutos? 3 minutos, no máximo? O que é o oxigênio de uma empresa, pessoal? Dinheiro, Cifrão. cascalho. Eu posso não ter a melhor máquina? Posso, e vou conseguir produzir. Eu posso não ter a mão de obra mais qualificada? Posso. Eu posso, sei lá, posso não ter o melhor produto, a melhor qualidade de produto? Posso, mas vai ter mercado para mim. Agora, acabou o dinheiro? Acabou tudo. Se tu não pagar teu fornecedor, acaba a matéria-prima. Se tu não pagar energia, acaba a energia. Se tu não pagar tua mão de obra, o pessoal para de vir trabalhar. Acabou o dinheiro, acabou o oxigênio, a empresa morre. Então, qual que é a grande preocupação naturalmente do empresariado? Não faltar dinheiro no caixa, fluxo de caixa. Isso. Então, e quando a gente fala de, fazendo uma introdução aqui, tá? Quando a gente fala de segurança visando os interesses da empresa, é como eu vou reduzir a perda de dinheiro. Agora, assim, tu é um mercenário, tu só pensa em dinheiro, tu não pensa no trabalhador, tu não honra o teu juramento lá da tua formatura. Sim, eu honro. Muito melhor que você, que só pensa em NR. Sabe por quê? Porque qual é a melhor maneira de reduzir custos de uma empresa, falando de dinheiro, sem falar de trabalhador? Qual é a melhor maneira de reduzir os custos de uma empresa com segurança do trabalho? Olha que coincidência. É justamente fazendo um bom gerenciamento de riscos e evitando que os trabalhadores adoeçam e se acidentem.
Então, sem falar do coitadinho, não sei o quê, ficar com aquela lenga-lenga que a gente está há 30, 40 anos, falando de resultado financeiro, focando na empresa, é quando eu consigo melhorar os meus resultados na acidentalidade. Olha que controverso isso, né? Então, com isso, Verdade. eu me apresento aí. Boa noite a todos. Oh, maravilha, que apresentação. Jonatas, e aí já vem aquela perguntinha, né, que muitas pessoas não sabem. Às vezes eu faço reunião com o próprio dono da empresa, ele nunca ouviu falar sobre o SAT, sobre o FAP. Como eu até tinha te falado, raramente eu vou falar numa reunião de NR. Eu não vou falar de item da norma quando eu estou apresentando. Eu já vou ali para o objetivo que eu sei que é o que o empresário quer ouvir, né? Quanto eu estou gastando e quanto vai me custar. E aí eu já faço essa perguntinha, né? Então, o que é o tal do SAT? Vamos lá. Tu tem carro? Tem. Tem carro, né? Tu deve ter um carro de uns 400 mil reais. Tu tem cara de rica. Já te falaram que tu tem cara de rica? Ah, Tem só a cara de rica. cara. Então, assim, ó, eu não tenho, né? Não tenho. Mas vamos hipoteticamente imaginar que eu e a Gleice compramos um carro igual. Para vocês entenderem o que é SAT, tá? A gente comprou um carro igual. Mesmo ano, mesmo modelo, a gente saiu da concessionária. Eu e a Gleice não. A Gleice é minha esposa, que as duas são mulheres, que isso interfere também no seguro do carro, tá? E aí elas moram no mesmo bairro, elas têm a mesma idade, elas usam para a mesma finalidade, os dois carros ficam dentro da garagem, é o mesmo modelo, mesmo ano, mesma tabela FIP, tudo igual. E elas vão fazer o seguro desse carro. E elas escolhem a mesma cobertura. 100% da FIP, não sei o que, para-brisa, retrovisor, guincho, carro reserva, tá. Os parâmetros são exatamente os mesmos, tá? Se os parâmetros são os mesmos e eu coto com a mesma seguradora, com o mesmo corretor, qual que é a tendência dos preços dos seguros da Gleice e da minha esposa? Serem iguais. Igual. Iguais, né? Agora imagina que passou 5 anos, tá, Gleice? Aí a Gleice é uma boa motorista. Ela passou 5 anos, ela só foi renovando o seguro dela ano a ano e nunca acionou, nunca sinistrou o carro, nunca esqueceu o carro na rua, o carro nunca foi roubado, nunca bateu num terceiro, nunca acionou o seguro. E a minha esposa, talvez é mais nervosinha no volante, todo ano dá uma raspada na árvore, tem que acionar o seguro. Deixou na rua, roubaram o carro aberto, o seguro teve que pagar um outro carro para ela. No outro ano, fechou a frente de alguém, bateram na lateral do carro, teve que acionar o seguro de novo. Daqui 5 anos, a Gleice, que não começou igual, né? Daqui 5 anos, a Gleice nunca acionou o seguro dela. O que vai acontecer ao longo dos anos com o valor do seguro? Tu vai ganhando um bônus. Tu vai ganhando Bom, desconto. vai aumentar. E o que acontece inversamente proporcional? O que acontece quando todo ano tu aciona o teu seguro, ano a ano, o que vai acontecendo com o valor da tua pólice? Vai subindo, entende? O que é o SAT, pessoal? Agora você substitui o carro pela empresa e você substitui a aliás, desculpa, tá? Desculpa. Você substitui o carro pelo trabalhador, que é quem quebra, e substitui as motoristas pela empresa. É a mesma coisa. O SAT, como o nome já diz, ele é o seguro acidente de trabalho, tá? O que esse seguro cobre? Esse seguro cobre aposentadorias e ele cobre benefícios causados pelo grau de incidência de incapacidade em função dos riscos ambientais, tá? Que é o GILDRAT, o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Ou seja, me acidentei e fiquei inválido. É a seguradora que vai cobrir essa aposentadoria por invalidez. Me acidentei, não fiquei inválido, mas vou precisar me tratar por 90 dias que eu estou com o braço quebrado. Esses 90 dias que eu vou me afastar, é a seguradora que vai cobrir. Morri no trabalho e a minha esposa dependia do meu trabalho. Ela vai receber uma pensão paga pela seguradora. Percebe? Perdi um dedo. Vou receber um B94, que é caráter indenizatório até a minha aposentadoria. Quem é que vai cobrir esse valor de 50% do meu salário de contribuição, que vai ser o que eu vou receber lá a caráter de indenização pelo acidente? Eu vou ser indenizado pela seguradora. Então, troca o seguro do carro pelo seguro de um ser humano trabalhador. Isso é o SAT, tá? E o SAT, ele é dividido
em dois tributos. Como é que é composto o valor desse SAT, tá? Nós temos um tributo que é o financiamento da aposentadoria especial, que eu acho que o nosso foco vai ser mais o FAP, né? Então eu já vou explicar a aposentadoria especial para eliminar. Que a aposentadoria especial, pessoal, ela é devida à Previdência Social. Aliás, a seguradora, nesse caso, é uma só, tá? Se é o seguro do carro, eu posso escolher a seguradora. Tóquio Marine, HDI, Bradesco Seguros, Banco do Brasil, todos têm seguradora. Eu posso escolher a que eu quiser. Quando se trata de seguro acidente de trabalho, a empresa, primeiro, ela não tem a opção de não fazer, porque eu posso ter o carro e optar em não fazer seguro, né? Eu vou correr o risco, o Sim. problema é meu, o carro é meu, né? Agora, a empresa, ela não tem essa opção. Existe lei que obriga ela a contratar esse seguro, tá? A recolher os tributos que são referentes a esse seguro. E a seguradora é uma só e é estatal. E é do governo, chamada Previdência Social. Então, o que é a Previdência Social? É uma seguradora, pessoal. É uma seguradora que cobre esses danos aí, tá? Mas, voltando, o que é a aposentadoria especial? Em função dos riscos físicos, químicos e biológicos, arrolados lá na legislação previdenciária, no anexo 4 do regulamento da Previdência Social, que está regulamentado pelo decreto 3048, se eu estiver exposto com efetiva exposição, sem neutralização, de forma permanente, etc., a empresa deverá recolher um tributo sobre a minha remuneração. Só que não é eu que recebo, é diferente da insalubridade e periculosidade, onde é o próprio trabalhador que recebe, tá? Esse tributo, que pode variar de 6%, que a grande maioria é 6%, tá? Tem algumas exceções ali que são 9% e 12% sobre o salário. Mas, via de regra, é 6% sobre a remuneração do trabalhador. Se eu ganho R$ 2.000, todo mês vai ser recolhido R$ 120 sobre o meu salário, que é referente a 6%, né? A mais, adicionando no SAT, no seguro acidente de trabalho, individualmente por trabalhador exposto. Isso é o tributo da aposentadoria especial, que vai ser o GFIP 4 lá do PPP, que tanta gente já viu aquele GFIP 04 algumas vezes. E o que quer dizer aquele negócio, aquele númerozinho lá? Quase ninguém sabe, né? Então, esse GFIP 4 quer dizer um recolhimento tributário mensal sobre a remuneração daquele trabalhador exposto àquele agente nocivo de 6%. Recolhimento para quem? Para a Previdência Social. Qual é a finalidade? Custear, compor capital por parte do Estado para que a Previdência tenha capital suficiente para pagar as prestações da aposentadoria precoce, da aposentadoria antecipada daquele trabalhador. Aonde que conclui qual trabalhador, qual função eu tenho ou não tenho que recolher isso? No LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Pasmem para alguns aí, LTCAT não tem nada a ver com insalubridade. Se vocês verem um LTCAT que tem a conclusão quanto que é a porcentagem de insalubridade, peguem ele, taquem gasolina e risquem um fósforo. E toquem fogo, porque não serve para Já nada. vi. Eu já vi. Muito. Normal. Normal. Se você, meu amigo engenheiro de segurança, aqui na live, você já assinou um LTCAT constando insalubridade nele, infelizmente, aquele seu documento não serve para nada. Para a Receita Federal, para a empresa, para a Previdência, para o juiz lá que vai pegar o PPP na mão daquele trabalhador. Vai pedir o laudo, o advogado vai lá pedir cópia do laudo para a empresa. O laudo vai falar em insalubridade, para aquele juiz ele vai olhar assim e vai dizer, tá, mas foi um engenheiro que fez isso aqui mesmo? Ou foi um estudante da oitava série? Isso aqui não sabe nem ler, porque a legislação do LTCAT não fala nada de salubridade, não é NR. Percebe? E é muito comum, né, Gleice? Muito comum. Então, isso é aposentadoria especial. É o primeiro tributo que eu recolho individualmente para quem tem direito a essa aposentadoria especial porque está exposto a agente nocivo. Matamos aqui a aposentadoria especial. Riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Olha os 5 grupos de risco aí. Físico, químico e biológico, aposentadoria especial, empurra para cá. Já superamos esse assunto. Tem um segundo tributo que compõe o SAT. Olha só a equação do SAT, tá? Seguro acidente de trabalho, financiamento da aposentadoria especial, mais um segundo tributo. Esse segundo tributo chama GILDRAT, que é o grau de incidência por incapacidade laborativa, blá, 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 que eu falei. Resumindo, o que ele quer dizer? Dependendo do teu segmento econômico, como é que eu classifico o segmento econômico de uma empresa? Pelaquela sigla chamada CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica.
Dependendo do teu KNAI preponderante, e eu nem vou entrar no detalhe do que é preponderante, senão teria que explicar também, né? Mas só para você já gravar a palavrinha e ficar curioso e pesquisar depois. De acordo com o KNAI preponderante, que é o que, para não deixar curioso todo mundo, que é o que mais tem atividades efetivamente desempenhadas numa empresa, tá? Por exemplo, o centro administrativo de uma rede de supermercados. Naquele CNPJ ali do centro administrativo, o KNAI preponderante não é comércio varejista. Ali vai ser atividades de apoio administrativo. E aí a tributação muda. Só para dar uma breve explicação, tá? De acordo com o KNAI, eu vou ter uma tabela lá no anexo 5 do decreto 3048, vocês vão poder olhar na tabela pelo KNAI, se a alíquota é de 1%, 2% ou 3%, tá? Indústrias, empresas de manufatura, no geral, são 3%. Algumas não, tá? Mas a maioria são 3%. Esses 3% eu recolho sobre o quê? Sobre a remuneração individual de cada trabalhador? Não. Isso é sobre a remuneração total. Então, eu tenho 100 funcionários que ganham R$ 2.000 cada um, tá? Então, eu vou ter uma folha mensal de R$ 200.000. Eu vou recolher 3% sobre esses R$ 200.000 totais, todo mês. 3% sobre 200 mil, 2 vezes 3, 6, R$ 6.000 por mês, tá? Só que aí que entra aquele fator do seguro. Quanto mais eu bato meu carro, mais caro fica o meu seguro. Se eu não aciono a seguradora em ano nenhum, o meu seguro vai ficando mais barato. Também existe esse mecanismo para compor o valor do SAT. Esse mecanismo se chama fator acidentário de prevenção. Conhecidíssimo aí como, quer dizer, não é tão conhecido assim, né? Deveria ser mais, mas para quem já ouviu falar, conhecido muito pela sigla, né? Que é o FAP. O que esse FAP ele faz com essa alíquota? Imagina que essa empresa de R$ 200.000 de folha, de 100 funcionários, recolhe 6 mil por mês, tá? Como o FAP é um fator, ele multiplica a alíquota dos 3%. A alíquota é fixa, é 3% sobre os 200 mil. Agora, essa alíquota, ela pode ser flexibilizada, indexada, dosada, aferida, ou usem qualquer palavra similar, aí, a sinônima que vocês quiserem, mas ela pode aumentar ou ela pode diminuir em função do FAP. E esse FAP, ele varia entre 0,5. Se eu não bato meu carro, eu vou ganhando bônus, né? Se eu não aumento meu FAP, ele vai diminuindo. E o mínimo que ele chega é 0,5, ou ele pode chegar até o máximo de 2. Imagina agora essa alíquota aqui de 3%, tá? Se eu tenho um FAP mínimo de 0,5, 0,5 vezes 3, metade, 1,5. Agora imagina que eu tenho FAP máximo de 2. 2 vezes 3, 6. Então, a mesma empresa do mesmo segmento, ela pode ter concorrentes com uma variação recolhendo sobre a folha de pagamento 1,5% sobre a folha ou 6%. Qual é um dos principais custos de qualquer empresa? Folha de pagamento. Então, tudo que impactar sobre a folha, quando você falar que tem a alíquota que bate lá na folha e multiplica a folha, que pode aumentar ou diminuir por causa da segurança do trabalho, imediatamente o empresário faz assim, ó, levanta a orelhinha. Porque ele sabe que a folha é um custo muito considerável para ele, tá? Então, naquele exemplo aí, ó, de 6 mil, esses 6 mil podem virar 12 ou podem virar 3. Imagina mensalmente 2 concorrentes, um recolhendo 3 mil, outro recolhendo 12 mil. Será que esse valor todo mês, ao longo de 5 anos, dá mais de R$ 500 mil? Será que isso não é importante para ele comprar uma máquina nova para produzir mais? Ele investir R$ 500 mil em marketing para vender mais? Para ele investir em comprar qualificação um da EPI mão de obra? melhor, né? Ter um EPI Comprar um EPI melhor. melhor? Tudo isso, tá? E agora, para fechar aqui o conceito de SAT, né? Algum deve estar se perguntando. Tá, mas tu falou que batia o carro, aumentava ou diminuía o seguro. E esse tal de FAP aumenta ou diminui em função do quê? Em função de benefícios previdenciários, que são oriundos de acidentes de trabalho. E quando eu falo acidente, levando para o conceito legal, entenda-se também doenças, tá, pessoal? Porque a doença ocupacional, ela, conforme o artigo 20 e 21 da Lei 8213, ela se considera ou se equipara um acidente de trabalho. Então, quando eu falo acidente, já entendo acidente e doença, tá? Acidente barra doença, é a mesma coisa. Para a legislação previdenciária, é a mesma coisa, tá? Então, quanto mais benefício, e vejam bem, não é CAT,
não é acidente com afastamento de 5 dias, 10 dias, 12 dias, 15 dias, tá? É benefício junto ao INSS. Quando que se gera um benefício? Quando a incapacidade do trabalhador supera o 15º dia. A partir do 16º dia de incapacidade, os primeiros 15 dias a empresa paga o atestado, isso todo mundo sabe, e a partir do 16º ela vai o trabalhador vai para onde? Para o INSS. Tem que ligar no 135 ou abrir o meu INSS lá, agendar a perícia, fazer perícia, o perito vai coletar as informações e vai conceder ou não o benefício para aquela pessoa ali, tá? Quando ocorre esse benefício, aumenta o FAP da empresa, se tiver ligação com acidente de trabalho. Ocorreu o benefício, é acidente de trabalho, vai ser despachado o benefício de espécie acidentária, que é um B91 no primeiro momento. E depois pode desencadear aposentadoria por invalidez, que é o B92, pensão por morte, se tiver óbito, que é o B93, ou se a lesão for incapacitante parcialmente, total não, se for incapacitante parcialmente por tempo permanente, ela gera o B94, que é um caráter indenizatório. O exemplo, perdi um dedo. Vou receber... Eu tenho o dedo, viu, pessoal? É só brincadeirinha, tá? Então, eu perdi o dedo, eu vou receber uma indenização. Perdi um olho, vou receber uma indenização. Bati a cabeça, fiquei com um lado paralisado, vou receber uma indenização. Vou receber uma fração de salário, vou continuar trabalhando, vou receber meu salário, mas como eu tenho redução da minha capacidade, eu tinha 100%. Agora eu perdi 2 dedos aqui. Eu não tenho mais 100%. Eu tenho a minha capacidade reduzida. Em função disso, eu recebo uma indenização da seguradora. E essa indenização é um B94, que é um outro benefício. São esses 4 tipos, tá? Mas, via de regra, inicialmente sempre é um B91. Quanto mais B91 ou os demais a empresa tem, mais aumenta o FAP, mais aumenta a alíquota inicial. Quanto menos, ou até zerando os benefícios, eu posso chegar, quando eu zero os benefícios, até 0,5, que aí eu vou ter 50% de desconto no meu tributo. Então, essa alíquota sobre a folha total, dosada pelo FAP, mais as contribuições individuais pela aposentadoria especial, é o que formam essas duas alíquotas, 2 valores, que formam a minha apólice de seguro junto à Previdência Social. De um lado aqui da aposentadoria especial, eu tenho físicos, químicos e biológicos, impactando na tributação da aposentadoria especial. E do outro lado aqui, como a gente fala de acidente de trabalho, quais são os motivos que mais geram benefícios acidentários? Sobrou 2 grupos de risco, né? Obviamente, os riscos de acidente, que são grande parte dos benefícios, e, sim, em primeiro lugar, inclusive, que assim, não existe uma estatística formal, tá? Mas por observação aí dos trabalhos que a gente faz, em primeiro lugar, os fatores ergonômicos são os que mais se acidentam. O que o PPRA preconizava? Prevenção de riscos físicos, químicos e biológicos. Né? Todo mundo se preocupa com físico, químico e biológico, mas o que mais afasta o trabalhador? Acidente e ergonômico. Isso é o SAT, tá? Uma grande introdução, muito superficial, mas isso é o SAT. Maravilha. E é engraçado, às vezes a gente chega em determinadas empresas que você vai pedir, me passa o extrato do FAP. Não, nossa empresa não tem. Ou então a empresa não paga, mas a gente consegue acessar a nota lá do FAP, todas as informações, mas ela não faz o pagamento. Quais empresas se enquadram aí, né, no FAP, que vão fazer o pagamento? Tá. Eu acho que está falando das empresas que são isentas ou que têm um tratamento diferenciado, né? Isso. Tá, tem essas regrinhas à parte aí. Isso, tem sim, ó. E eu gosto muito, assim, Gleice, de falar uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, tá? Todos os meus mentorados, quem faz mentorias individuais comigo, ou os meus alunos dos meus cursos. Eu falo uma frase na primeira aula sempre. Duvidem de mim. Duvidem do que eu falar. Não é que não é para acreditar no que eu falo, tá? Até porque a grande maioria das informações que eu falo, eu preciso falar elas corretamente, senão que porcaria de professor eu seria, né? Agora, eu estimulo os alunos a duvidar de mim no sentido de confiem na base legal e na interpretação de vocês. Porque o que eu estou fazendo ali num curso? Eu estou pegando uma legislação que é grande, eu estou pegando só os pontos que interessam ali para o entendimento básico do curso, e eu estou falando a minha interpretação e as minhas experiências. E usando a minha didática para explicar.
Isso é um curso. O conhecimento vai ser construído a partir do quê? Depois que ouviram a minha interpretação, a forma que eu expliquei, os pontos principais que eu mostrei, é necessário que se vá na base e se faça a leitura do todo para consolidar o Isso. conhecimento, tá? Então eu tenho um hábito que sempre que eu lembro de cabeça ou que eu tenho meu material disponível, eu sempre coloco a base legal para o aluno poder ir lá e consultar. Eu não quero ser o detentor da verdade, que só o que eu fale as pessoas gravem e repitam. Aí eu não vou estar formando profissionais, não vou estar formando consultores. Eu vou estar formando papagaios. E eu não quero papagaios na segurança. Eu quero consultores que saibam o que estão falando e referenciem a base legal nos seus pareceres técnicos. Então, essa questão vocês estão com caneta aí? Eu espero que o pessoal esteja com caneta. Essa referência aí que tu fez do tratamento diferenciado e isenções do SAT, vocês vão encontrar no artigo 22 da Lei 8212 de 1991. Beleza? É lá que vocês vão achar esse tratamento diferenciado aí. Quais são as possibilidades aí, tá, pessoal? Quem recolhe o SAT normalmente? Tá? Empresas privadas aí do regime do lucro real e do lucro presumido, que são as empresas já um pouco maiores, que não podem se enquadrar ou não quiseram, por opção, se enquadrar no Simples Nacional. Tá? Órgãos públicos também que seguem o regime geral da Previdência Social também vão recolher 1, 2, 3% ali de GILRAT normalmente, vai ter também LTCAT, vai ter acréscimo do SAT, também mesma coisa, tá? A via de regra é isso, tá? Quais são as outras empresas, então, que não são impactadas num primeiro momento, não são impactadas pelo SAT? Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É aquela empresa um pouco menor. As minhas empresas, por exemplo, eu tenho 3 aqui. Tenho 3 CNPJs, tá? 4 com a loja da minha esposa, tem 4. Então, todas elas ainda estão no Simples Nacional. Porque, infelizmente, a gente não ultrapassou lá os 4,8, até acho que aumentou um pouco, do faturamento anual. Então, o Simples Nacional, pessoal, é quando a empresa tem um faturamento menor, tem menos, é uma empresa um pouco menor, e ela tem essa condição diferenciada de ser do Simples, e o nome já diz. Não tem recolhimento tributário sobre a folha de pagamento, é um pouco mais facilitado. É uma alíquota única sobre o faturamento. E essa alíquota, ela varia de acordo com o teu faturamento acumulado nos últimos 12 meses. Todo mês é apurado em qual faixa de alíquota que tu tá. E aí, se tu emitiu, eu tô, sei lá, 14 ponto alguma coisa por cento, tá? Então, se eu faturei 100 mil, eu vou recolher 14% sobre 100 mil. Então, 14% de 100 mil, 14 mil. Então, esse vai ser o tributo que eu vou recolher e está incluído tudo, inclusive a questão previdenciária. Existe uma discussão em cima disso já rolando, tá? Estava lá na... Depois eu explico. Mas o Simples Nacional, então, é isento do SAT. Tem extrato do FAP? Eu posso consultar o extrato do FAP da empresa do Simples Nacional? Sim. Tu só não vai usar para nada naquele ano ali. Esse ano a empresa vai continuar no Simples? Vai. Tem extrato do FAP? Tem. Mas eu vou aplicar aquele índice do FAP na tributação sobre a folha da empresa? Não. Por quê? Porque ela é do Simples Nacional. Então, isso incide, não é que ela não tenha cálculo de FAP, ela tem. Ela só não usa porque ela é optante do Simples e o Simples não recolhe nada sobre a folha. Agora, a pergunta que eu faço para o cara que está com uma empresa assim, já crescendo, já está com seus 20, 30 funcionários, e eu, cara, daqui 2 anos, daqui 3 anos, que tamanho tu quer que esteja tua empresa? Igual ou maior? Não, bem maior, quero crescer, eu já comprei o terreno aqui perto, vou abrir um pavilhão, não sei o quê. Tu vai conseguir ficar no Simples até lá? Ah, não, até lá eu vou sair. Então, beleza, então nós temos que fazer gestão agora. Porque o teu É FAP isso daqui aí. 3 anos e daqui 4 anos vão ser os benefícios de agora, enquanto tu é do Simples, que vão impactar lá. Percebe? Então, isso é uma das diferenciações. E depois tem outros casos mais peculiares, tá? Doméstico, empregador doméstico recolhe 0,8% sobre a remuneração. Agroindústria, produtor rural, pessoa física, produtor rural, pessoa jurídica, recolhe 0,1% sobre a receita bruta do faturamento da sua produção. Clube de futebol recolhe 5% sobre o faturamento. E entidades filantrópicas ou beneficentes são isentas, não recolhem nada. E acho que é isso as isenções e exceções aí. Beleza, maravilha. Nós tivemos algumas perguntas, né? Eu abri uma caixinha ontem e algumas pessoas colocaram lá umas dúvidas, eu até te mandei. E aí nós tivemos a seguinte: onde consigo identificar o valor pago com o SAT na empresa? Beleza. Eu
eu não sou contador, tá? Eu não compreendo exatamente as rotinas operacionais ali da contabilidade, tá? Mas o que diz no decreto 3048 e em outras legislações paralelas ali, é que o SAT, o Seguro Acidente de Trabalho, ele deve ser recolhido através da guia GFIP, da guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Contribuições Sociais, tá? Que é a guia GFIP. E a guia GFIP, ela vem sendo, ou já foi, em alguns casos, substituída pela DCTF Web. Né? Aí entra já é social, DCTF Web, já tem uma migração aí, tá? Mas no período passado, até esse ponto de corte, guia GFIP ou DCTF Web, que são plataformas diferentes, mas o que a contabilidade faz operacionalmente, tá? Ela pega o FAP, multiplica pelo Juhat, e aí mensalmente, todo mês, a gente tem folha de pagamento de quanto tempo? A gente tem salário, né? Mensal. Então, todo Isso. mês é calculado, são apurados os tributos sobre a folha de pagamento. Ó, fechei a folha aqui, deu 1.122.734,49. Fechei a folha desse mês. Quando eu fechei a folha do mês, eu vou pegar aqui o meu FAP, que deu 1,2742. Multiplique pelo Jurat de 3%, e aí vai dar, então, vai dar 4,1%. Não fiz de cabeça, estou chutando. 4,1%. Então, eu vou recolher esses 4,1% sobre aquele 1.200 e poucos mil. Isso é óbvio que não é feito manual. Você tem um sistema contábil que faz isso, é um software que faz isso, né? Sim. E ainda tem o adicional do SAT, que aí, de acordo com o GFIP, que o LTK... Olha só, eu estou falando de recolhimento tributário da folha do DP, que depende de uma informação da engenharia de segurança da empresa. De acordo com a LTCAT, que concluiu quais funções são especiais e tem que ter o recolhimento do financiamento da aposentadoria, ainda para aquelas pessoas individualmente vai ter que ser apurado e calculado 6% sobre a folha e somado nessa guia. Além do INSS patronal, que é 20%, ou 23%, depende da situação, mas via de regra 20%, e além das outras entidades ou dos terceiros aí, que é o SESI, SENAI, SENAC, SENAR, depende da categoria aí da empresa, né? Então se calcula todos os tributos, INSS patronal, terceiros, GILRAT multiplicado pelo FAP e adicional de SAT ali, que é a aposentadoria especial, tudo isso aplicado sobre a folha de pagamento, aí gera uma DARF, então, né, uma guia, e é pago lá no financeiro da empresa. Todo mês tem esse processo todo. E esse valor é pago mensalmente? Mensalmente, tá? Aí tem os poréns. A folha de pagamento, ela é paga mensalmente, logo, mensalmente, então é gerada essa DARF com a apuração dos tributos, tá? Mas o FAP, que é o aferidor do Jurat, ele é recalculado anualmente. Inclusive, daqui 3 dias, dia 30, vai sair a divulgação aí do FAP 2023. Então, quem já faz gestão de FAP, está ansioso que chegue a sexta-feira para poder abrir o extrato do FAP de 2023 e fazer as conferências para saber se está tudo certo, se tem alguma surpresa que vai ter que contestar, se vai usar efeito suspensivo ou não, enfim, qual elemento vai contestar, rotatividade, número médio de vínculos, custo gerado para a Previdência, algum benefício, né? E aí tá todo mundo doido aí esperando para fazer as análises e eventuais contestações, tá? Então, o FAP ele é calculado uma vez ao ano, é sempre divulgado dia 30 de setembro para referente ao ano seguinte. Então, agora, 30 de setembro de 2022, é divulgado o FAP com vigência para o ano de 2023. Então, o FAP divulgado sexta-feira agora, ele vai ser aplicado de janeiro a dezembro de 2023, inclusive no 13º salário, né? Então, são 13 folhas de pagamento no ano. 13. Entendeu? Então, o FAP é uma vez por ano, mas ele é aplicado mensalmente. Entendi. E tem uma pergunta que é interessante, porque lá no extrato a gente vê um ranking, né? Pelo ramo de KENAI. A nota do FAP depende exclusivamente da minha empresa ou depende do desempenho de outras empresas do mesmo KENAI? Ótima pergunta, né? Ótima pergunta. Imagina que eu passei 2 anos ali, que aí tem outra cronologia aí nos cálculos, tá? Que sempre o FAP ele vai usar algumas variáveis que são benefícios, B91, 2, 3, 4,
Número de CATs com óbito, não é todas as CATs não, pessoal. Tem um mito muito grande aqui, CAT causa prejuízo, CAT aumenta imposto. É mentira. Uma CAT com 5 dias, 10 dias de afastamento não muda absolutamente nada para a empresa. A única CAT que pode causar um prejuízo tributário para a empresa é a CAT de óbito. Número médio de vínculos, massa salarial daqueles 2 anos, rotatividade. Então, são essas variáveis que elas são consideradas lá no extrato do FAP. E elas são variáveis coletadas em que período? Em quanto tempo? Em 2 anos, em 24 meses. Tá? Só que esses 24 meses são referentes a qual período? Agora, 30 de setembro de 2022, vai ser divulgado o FAP para 2023. Então, para todo o ano de 2023, ele está sendo processado em 2022, considerando os 24 meses dos 2 anos anteriores. Isso. Então, ou seja, 2021 e 2020. Então, aquele benefício daquele acidente lá em janeiro de 2020 vai começar a impactar a empresa agora em janeiro de 2023. E vai se repetir mais um ano até dezembro de 2024. Cada benefício previdenciário impacta a empresa por 2 anos. Por 26 folhas de pagamento, porque cada ano ainda tem o seu 13º, tá? Só para vocês entenderem essa cronologia de como é que funciona aí o FAP, tá? Agora, sabendo isso, imagina que faz 2 anos que a empresa tinha 5 benefícios e o FAP ficou em 0,9, tá? Com esses 5 benefícios ficou 0,9. Passou o período, veio o novo extrato do FAP. De novo, a empresa está com 5 benefícios. Mesmo número de funcionários, mesma massa salarial parecida e também 5 benefícios. Qual que é a tendência? Que fique também de novo ali em 0,9 o FAP? Não. Depende muito. Por quê? Porque o FAP ele compara os concorrentes. Então não depende somente do que vocês fazem dentro da empresa. Se tu continuou com 5, mas os teus concorrentes fizeram uma gestão melhor e reduziram a acidentalidade dele, eles vão te empurrar para cima. E o teu FAP de 0,9 pode ir para 1,1, 1,2, 1,5, 1,7. 2. Depende. Por quê? Porque como a Gleice bem disse, existe um ranking. Existe uma comparação entre os concorrentes do mesmo segmento. O FAP, ele faz um número de ordem. O que é esse número de ordem? Depois que eu peguei todos os dados, benefício, etc., ele calcula 3 índices, tá? 3 índices. Frequência, gravidade e custo. Ou seja, dado o teu número médio de vínculos, qual é a frequência que tu gera benefícios? Dado quais benefícios, e aí é atribuído peso, né? Quanto mais grave o benefício, maior o peso. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Relacionado ao teu número de vínculos, qual é a gravidade dos benefícios que tu gera? E pela gravidade, pelo tempo de afastamento e o custo que isso gera para o Estado, é calculado também o índice de custo. Quanto de custo gera esses benefícios? É calculado esses 3 índices para a tua empresa. Depois que isso é calculado, o que é feito? É colocado todas as empresas do mesmo KNAI numa régua, aonde os maiores índices vão ficar na régua mais para cima. E os menores índices vão ficar na primeira colocação ou ali no início da régua. E isso aí é o que dosa o FAP, pessoal. Quanto mais altos os meus índices, maior o meu número de ordem. Eu vou lá para o final da fila. Eu vou ter o FAP mais próximo de 2. E quanto menor os meus índices, mais perto da primeira colocação eu fico. Ou se eu estou na primeira porque não tive nenhum benefício, eu vou ter FAP igual a 0,5. Vou ganhar o bônus total. Ou vai ficar muito próximo ali, eu vou ter um bônus também. Então, não é só o que tem dentro de casa. Vocês dependem do desempenho dos concorrentes. O que isso nos faz pensar? PDCA. Olha só que interessante, o PDCA é uma coisa nova, que veio na NR1, negativo. O FAP está aí desde 2010, incentivando que as empresas tenham uma gestão continuada, que exista uma melhoria contínua, que apliquem um PDCA. Porque se não fizer isso, o teu tributo vai começar a te comer por uma perna e vai aumentar os custos operacionais e daqui a pouco a empresa até perde a competitividade frente ao mercado. Nós tivemos uma perguntinha aqui sobre o que você explicou. A pessoa colocou assim, foi até a Fátima. Mas se na minha empresa não tiver nenhum afastamento, minha nota vai ser sempre 0,5? O FAP não é nota, tá? É índice composto. É um índice. Não é que a nota parece que alguém corrigiu alguma coisa. Mas o teu índice do FAP, tá? Teu índice composto do FAP,
O cálculo dele, se tu não tem nenhum benefício, não tem nenhuma CAT de óbito, o cálculo dele sim, vai ser sempre 0,5, tá? Aí tem um porém. Então quer dizer que sempre eu vou poder aplicar 0,5 no Juhat? Depende. Eu já vi casos de empresa que não tiveram nenhum benefício, mas a rotatividade superou 75%. Então tem alguns fatores que podem bloquear o bônus, tá? Alguns fatores desses são acidentes, né? Então, morte ou incapacidade permanente, né? Ou invalidez permanente. Morte ou invalidez permanente bloqueia bônus, mas também vai impactar no FAP. Agora, mesmo tu não tendo morte, não tendo invalidez, não tendo nenhum B91 que seja, o cálculo do teu FAP vai chegar no 0,5. Porém, se tu tiver a rotatividade superior a 75%, tu perde o direito a aplicar aquele bônus. E o teu FAP, por definição, vai ser igual a 1. Então, olha só, tu poderia pagar 1,5% sobre a tua folha de 1 milhão. Então, tu poderia pagar 15 mil. Mas porque tu não fez uma gestão de pessoas, clima organizacional e etc., as pessoas saíram muito da tua empresa, tiveram uma rotatividade alta, e de 1,5 tu vai pagar 3. E aí, numa empresa de 1 milhão, em vez de 15 mil, tu vai pagar 30. Tu vai ter um prejuízo de 15 mil por mês pela rotatividade. Então, tem alguns poréns, tá? Outra ressalva que eu faço, tá? Não são apenas os benefícios que a empresa reconhece que podem estar impactando lá no FAP. Por quê? Pode ser que... Imagina a seguinte situação, tá? Um B94. Imagina que o Jonathan é cotoco, tá? Eu tenho todo respeito. Aqui não tem dedo, tá? Pessoal, eu falo assim é porque é bom humor, tá? Brincadeira, tá? Ninguém se ofende. Mas imagina que eu sou cotoquinho, tá? Eu não tenho dedo. Na época, há 5 anos atrás, o meu acidente foi em outra empresa. Foi lá na empresa do Rony Jabur, que nos assiste lá dos Estados Unidos. Um abraço, my friend. Então, é a única coisa que eu sei falar em inglês. E ainda pronunciei errado. Então, o Rony, que vai vir aqui no Brasil comer um churrasco na minha casa, por sinal, imagina que eu trabalhei na empresa dele aqui no Brasil e eu perdi o dedo lá 5 anos atrás. Na época, foi concedido o meu B91, aí eu fiquei uns dias afastado, voltei, impactou no FAP da empresa, e como eu sei que eu tenho direito à minha indenização, eu entrei com uma solicitação, com a perícia, pedindo meu B94. Só que o B94, ele pode demorar tempo, inclusive anos. E nesse meio tempo, eu já estou trabalhando aqui na empresa da Gleice. Meu vínculo do meu PIS já está vinculado ao teu CNPJ aqui. E nesse momento, o Conselho Nacional da Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele defere o meu B94. E o meu B94 é deferido, ele é despachado, né? E aí vai ser vinculado no CNPJ de quem? Da Gleice, que não tem nada a ver com a história, que o acidente não foi na empresa dela. Só que se eu não tenho um setor que faça a gestão do SAT, que semanalmente entre lá na plataforma de consulta de benefício por incapacidade, alguém nunca entrou nessa plataforma, alguém nem sabe o que é essa plataforma, que toda semana, semanalmente, ela atualiza, tá? E lá constam todos os benefícios vinculados ao CNPJ nos últimos 18 meses. Tá tudo lá, tá? Agora, se eu não tenho ninguém que consulta e apareceu esse B94 lá, quando é que eu vou descobrir ele? Daqui 2 anos, quando ele bater no FAP. Tu percebe? Então, assim, mesmo que eu tô tranquilo que nos meus registros, ao longo dos últimos anos, não tem nenhum benefício, até onde eu saiba, pode ser que, por ausência de conferência, esteja algum lá nos dados e eu perdi a oportunidade de contestar ou interpor um recurso por ausência de gestão de dados. Isso. E é o que mais nós vemos, né? Essa ausência e Muito, essa gestão aí é muito complicado. E tem pessoas muito. que realmente não sabem nem acessar. E às vezes eu vou pedir o extrato, a pessoa tem dificuldade ali para saber aonde vai, tem que fazer várias ligações. Então essa gestão nessa dificuldade não está sendo feita, né? E Com uma outra certeza. perguntinha, Jonathan, que até apareceu aqui no rolo das mensagens, mas como ela também já está aqui, aproveitando, já vamos fazer. Acidente de trajeto entra para o cálculo do FAP? Ou acidente de trajeto. Eu tenho 2 perguntas para ti, tá? Eu gosto de responder pergunta com outras perguntas, né? Porque é melhor fazer a pessoa refletir do que só dar a resposta, né? Ensina a pescar, mas não dá o peixe. Tu acha que o nosso sistema público ele é extremamente eficiente ou ele é bastante falho?
O que tu Para acha? responder mesmo, acho que é É, falho. é falho, Acho que né? é falho. As plataformas do governo, a forma que é tratada a informação. E até porque não é nem por incompetência, né? Imagina, nós temos 210 milhões de pessoas. Imagina quantas dezenas de milhares de benefícios giram no Brasil por dia. É natural que se perca alguma informação ali ao longo Sim, da, né, ao longo do dia a dia ali das agências do INSS. E outra que a gente sabe que o funcionalismo público às vezes também não trabalha como deveria. Mas isso aí é outra conversa, não vamos criar polêmica aqui. Daqui a pouco tem um agente da Previdência que vai me xingar, né? Mas não é todos, tá, pessoal? Não é todos, tá? Não é todos. Então, assim, concordamos que plataformas do governo, informações, sistema público aí, nem sempre ele é eficiente como deveria, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Ah, vamos lá. Outra pergunta. A CAT, a emissão da CAT, ela prejudica ou ela beneficia uma empresa? Vamos ver se o pessoal responde. Tem 30 e poucas pessoas aqui ao vivo. Pessoal, essa é a isso. pergunta. Agora você responde rapidinho aí, sem pensar. Emissão de CAT prejudica ou beneficia a empresa? Financeiramente, tá? Uma CAT emitida, ela causa uma perda financeira ou ela causa um ganho financeiro para a empresa? A emissão de uma CAT. Ó, o Gustavo acha que a emissão Ó, da CAT beneficia financeiramente uma empresa. O Roberto também acha que a CAT pode gerar dinheiro para uma empresa. Emissão de eles CAT. são seus alunos? Não vou falar, senão E fica aí, fácil. pessoal? Então, assim, ó, olha aí, ó, tá vendo? Os caras são bons. Esse pessoal é bom demais, Era. né? Eles estão aqui na live só por passatempo, estão sem nada para fazer. Porque O eles já. Celson disse que é perda, ó. Tivemos uma aí, É, perda. não, Celso. Mas o Celso, ó, o Celso não me segue, tem que começar a me seguir, viu, Celso? Então, ó, a grande maioria, a Gilmário, o Rony, a Nayara, Roberto, Gustavo, todos meus alunos aí, tá? Então, eles já sabem que uma CAT pode beneficiar, inclusive, financeiramente uma empresa. Beleza. Agora eu vou explicar a questão do trajeto, vai ficar tudo mais claro, tá? Ah, pela resolução 1329 de 2017, anotaram aí? Resolução 1329 de 2017. Ela alterou, aí depois veio a 1341, que unificou tudo, mas enfim, quem alterou a metodologia do FAP foi a resolução 1329 de 2017. O que mudou nessa resolução? Algumas coisas bem importantes e interessantes para as empresas, tá? Uma, o FAP ele deixou de ser por empresa, que antes ele era por empresa, contava todo o CNPJ da empresa num extrato só, e passou a ser por estabelecimento. Cada CNPJ é um estabelecimento, tem o estabelecimento matriz e os estabelecimentos filiais, tá? Isso foi alterado, foi dividido, foi segregado para estabelecimento. Outra alteração, o número total de CATs, que sim, até 2015 ele contava no aumento dos tributos, deixou de existir. CAT sem benefício não impacta mais nada no FAP, exceto se ela for de óbito. Que aí não tem como esconder um acidente de trabalho que mate alguém, né? Mas fora isso, só Sim. a CAT por si só não impacta em nada no FAP. Então é mito aquela história que vai aumentar o tributo da empresa e blá blá blá, tá? E a terceira alteração, entre outras, claro, né, mas que é mais relevante, é que o acidente de trajeto ele foi excluído dos cálculos dos índices de frequência, gravidade e custo. Principalmente frequência e gravidade. Né? Se ele não entra, também não gera custo. Então, assim, o acidente de trabalho, aliás, o acidente de trajeto, ele é equiparado a um acidente de trabalho? Sim. Tem até o pessoal aí que, não existe mais, não sei o quê. Não, ele existe sim, pessoal. Foi extinto ali por um período de 180 dias com a MP 903 ou 905, agora não me lembro. Mas como a MP não foi convertida em lei, ela caducou. Sabia que o termo caducar existe na lei? Eu achei que era coisa popular, descobri há pouco tempo. Existe lá o tempo de caducidade da lei. E olha só, a palavra caducar existe mesmo na lei. Então, como a MP caducou, ela não foi convertida em lei, voltou a valer a lei anterior. E voltou a valer o acidente de trajeto. Está lá na letra D do inciso 4º do artigo 21 da Lei 8213. Está lá o conceito de acidente de trajeto, voltou a valer. Então, acidente de trajeto é um acidente de trabalho? Sim, ele é equiparado a um acidente de trabalho.
ainda que fora do local e do horário de trabalho. Beleza. Eu emito CAT? Sim, eu emito CAT. A pessoa que se afastar por benefício vai ter estabilidade no emprego? Sim, vai ter estabilidade no emprego. Durante o afastamento, como é um acidente de trabalho, eu tenho que recolher FGTS dessa pessoa? Sim, tenho que recolher FGTS dessa pessoa. Até aí, pessoal, tudo normal. Não muda nada. Se foi típico, se foi trajeto. Agora, este benefício oriundo de um acidente de trajeto, que teve origem em um acidente de trajeto, esse benefício, ele deve constar lá no extrato do FAP? Não. O benefício vai ser um B91 também? Vai ser um B91. Vai ser um benefício acidentário. Mas se a origem dele for consequência de um acidente de trajeto, ele deve constar lá no extrato do FAP da empresa? Não. Agora é a minha pergunta, tá? Como é que o sistema da Previdência automaticamente lá na perícia vai saber que é trajeto? Entende? Verdade. O que é muito comum acontecer, pessoal? Muito comum acontecer. É o acidente de trajeto danadinho, não deveria estar lá, mas quando tu abre o extrato do FAP, pau! Tá lá o acidente de trajeto. E aí a empresa pode contestar. Pode dizer assim, ô, Previdência, só um pouquinho, peraí. Eu não tive nenhum benefício aqui, tá com FAP 05, agora tá 1.1, tá 0.9, tá 1.5, e só tem esse acidente de trajeto aí, esse benefício que foi desse acidente de trajeto. E aí o que a empresa pode e deve fazer? Entrar com recurso, né? Entrar com a contestação do FAP. E qual que é o melhor argumento, a maior prova rastreável, que vai ter esse registro histórico, que vai ter data, que vai ter a tipificação do acidente como trajeto? Qual que é o melhor argumento de todos para contestar e reduzir esse FAP a 05 como é o devido? Olha que engraçado. A CAT. Nesse momento, a tão temida CAT. A tão temida. Nossa! Não, aqui na empresa, CAT só se tiver mais que 10 dias de afastamento. Ah, não sabia que o diretor da empresa era presidente da República também. E assinou um decreto que mudou a lei. Que eu saiba, empresa, né? Empresa não pode alterar a lei. Tipo assim, não, a lei vale, mas aqui dentro a gente mudou a lei. Pode isso, Arnaldo? Eu acho que não, né? Então, assim, pessoal, essas regrinhas. Aí só abre CAT quando tem mais de 15 dias, quando tem mais de 10 dias, quando tem mais de 5 dias. Isso não existe. Ó, se vocês estão numa empresa que tem essa regra... a regra interna, sinto muito, a regra interna, ela não se sobrepõe à lei. Se a gente for analisar o pé da letra aí, um exame complementar alterado já deveria ser aberto uma CAT. Então não adianta ficar, não, mas lá na empresa, a empresa definiu que só a partir de 10 dias de afastamento. A empresa está manipulando uma legislação. Vocês estão cometendo um ilícito. Entendeu? E você... Já é uma má gestão, né, Jonathan? Já começa por aí, uma péssima... Já não é fazer gestão. Não. Isso aí não é nem gestão. Isso aí é ilegalidade. Má gestão é quando tu cumpre a lei mal, porcamente, e aí tu faz merda e tu tem prejuízo porque tu não fez gestão. Isso não é nem não fazer gestão. Isso aí é sem vergonhice mesmo. Isso aí é não cumprir a lei. É não cumprir a Verdade. lei. Tá? E olha que engraçado. Por que o empresário pensa assim? Por que as empresas têm essa aversão à CAT, têm esse medo da CAT? Porque ainda tem a cabeça lá no passado de que CAT aumentava o imposto da empresa. E isso se proliferou, se repetiu tanto ao longo do tempo, fica reverberando, ecoando ao longo do tempo, e até hoje, em 2022, já a passos largos e caminhando para 2023, nós já estamos, ainda tem gente repetindo, por isso que eu disse profissional papagaio não é consultor, tá? Só repetir o que escuta não é ser técnico, não é ser engenheiro. Tem gente ainda que acredita nisso que desde 2015 já não impacta mais. E lá se vão 7 anos. É porque o pessoal não estuda, o povo não vai atrás de informação de qualidade. Fica vendo só Instagram com foto com o peão fazendo cagada, é o que mais tem, né? É Instagram com o peão fazendo cagada ali. É o cara com uma marreta derrubando um negócio, cai em cima dele. É um negócio absurdo, lá com uma betoneira o cara faz um helicóptero. Isso todo mundo curte, isso é uma maravilha. Agora, ir atrás de informação relevante que vai
vai ser útil no dia a dia, pouca gente vai. Pouquíssimos. Entende? Então é isso. O acidente de trajeto, ele não deve estar lá. Agora, se eu não emitir a CAT, o segurado, o empregado, na hora da perícia, não for com a CAT na mão, dizer, perito, foi trajeto, está aqui a CAT, o senhor registre no sistema que foi trajeto, para não entrar lá no... Claro que o segurado não vai falar isso, o perito, ele nem sabe o que ele fala. Se nem os técnicos de segurança, o engenheiro sabe, imagina o trabalhador. Mas só de o fato de vocês mandar, o perito vai pegar a CAT na mão e ver que é trajeto, e vai registrar que é trajeto do sistema. Vai evitar que apareça lá no extrato que vocês precisem contestar. Beleza? Maravilha. Acho que eu respondi, né? Beleza. Perfeitamente. Eu sei que eu já estou com o meu tempo aqui, né? Já abusando, mas tem duas perguntinhas aqui que eu queria te fazer. Tem como recorrer de um B91 que a empresa não reconhece? Tem. Aí não é recorrer à palavra. Nós podemos ou contestar ou interpor um recurso, tá? Isso. Pode ser contestado lá no FAP? Pode. Tá? Quando, por exemplo, é aquele B94 que tu nem sabia da existência que apareceu lá, tá? Ou, por exemplo, B91 que é oriundo do acidente de trajeto. Qual é a oportunidade que eu vou ter de contestar isso? Lá no FAP. Por quê? Porque eu já sei que o benefício existiu, já sei que é B91, quando ele é despachado, não tem nada que eu possa fazer. Eu só posso esperar que realmente ele não apareça lá. E se aparecer, eu vou contestar no FAP. Agora, o que pode e deve ser feito é a contestação ou a interposição de recurso do benefício ao longo do ano. E isso eu não tenho só novembro para contestar. Porque o FAP ele vai ser divulgado agora 30 de setembro. As empresas em outubro vão fazer suas análises. E de 1º a 30 de novembro é a janela, é o período que tem para as contestações administrativas do FAP. Tá? Agora, o benefício um por um deles, nós podemos e devemos contestar ao longo do ano, conforme eles ocorrem, tá? Como é que isso funciona? Primeira coisa, tem que saber o tipo de nexo. Tá? Existem 3 tipos de nexo. Nexo individual, nexo profissional do trabalho e nexo técnico epidemiológico previdenciário, que é o famoso NETEP, né? Inclusive, hoje eu falei com o professor Paulo Rogério, olha como é que é a vida, né? Comecei a estudar esse negócio, comecei a falar na internet, quando eu me conectei com o cara que inventou. O professor Paulo que inventou o FAP, NETEP, eventos do E-Social, é auditor fiscal da Receita Federal, o cara que inventou isso, hoje me chamou no Zap para marcar uma live. Olha só o que é a vida. Maravilha! Né? Isso aí. Então, assim, eu tenho que saber os tipos de nexo e identificar isso lá na comunicado de decisão do perito, porque o nexo técnico epidemiológico eu tenho que contestar direto à agência do INSS e o nexo individual ou profissional do trabalho eu tenho que interpor um recurso à junta de recurso da Previdência Social que atende aquela agência. Eu protocolo também na agência, mas eu endereço para a junta de recursos, tá? E como que eu posso fazer essa contestação, tá? Um exemplo. Eu tenho... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Um nexo técnico epidemiológico, tá? O que é o nexo técnico epidemiológico? É quando existe uma relação estatística do acidente ou da doença com o KNAI da empresa. Simples assim. Que foi esse estudo que o professor Paulo fez. O nexo técnico epidemiológico ele diz o seguinte, olha, a população em geral, 2% da população tem lesão de ombro. Agora, em um frigorífico de aves, 8% da população que trabalha no frigorífico tem lesão de ombro. Ou seja, trabalhar nesse estabelecimento que tem como classificação de atividade econômica frigorífico de aves, ele tem relação estatística com a lesão de ombro. Beleza? Então, se é 2% da população geral e é 8%, então, obviamente, o trabalho tem incidência sobre esse adoecimento. Um CID M75, que é lesão de ombro, por exemplo, tá? Beleza. Se é o cara que pendura frango, tá lá, o cara lá o dia inteiro. Ó. É isso aí. O dia inteiro. Tem alguma coisa que se esse cara evoluiu para uma lesão de ombro a ponto de precisar de mais de 15 dias para tratamento, tem alguma coisa que contestar? Tem algum argumento científico aí para contestar? Não tem, né, pessoal? Não tem. A gente tem que engolir seco a má gestão que a gente fez, de deixar isso agravar, porque ninguém tem uma lesão
Quer dizer, até pode, mas não é comum a pessoa ter uma lesão que vá direto para mais que 15 dias. Normalmente esse cara aí já se queixou com o chefe, já reclamou no SESMIT, já foi lá na enfermaria pedir remédio para dor, já botou um atestadinho de 4, 5 dias e ninguém fez nada. Então agora engole seco, tá? Agora, então beleza, vamos aceitar o B91, não tem o que fazer. Agora imagina que a mesma lesão de ombro é da Gleice. E a Gleice é a recepcionista lá do frigorífico, tá, Gleice? Tu agora virou uma recepcionista. Sim. Ela fica lá aqui, ó, no computador, ela pega a folhinha de papel, ela oferece um cafezinho para quem chega na recepção, ela atende o telefone. Essa atividade é leve ou é pesada? É leve. Tem movimento repetitivo ou não? Não tem. Tem extensão de braço, não sei o que. Não tem. Tu, como ergonomista, essa atividade, ela tem como desencadear uma lesão de ombro dessa gravidade? Claro que Não não. tem. Não tem. Isso não vai ter essa previsão na análise ergonômica da empresa. Então, a empresa, neste caso, a pessoa trabalha no KNAI de frigorífico e tem um CID M75 que afastou ela do trabalho 15 dias. Nesse caso, a empresa concorda que o perito enquadra como acidentário? Não. E o que a empresa pode e deve fazer? Antes da perícia, já gerar subsídios ao perito do INSS. Já mandar o envelopinho lacradinho do médico do trabalho da empresa ao médico da perícia federal, constando cópia da função da pessoa na análise ergonômica, pega a página da análise ergonômica que analisou aquela função para o perito ter ali subsídios para entender que a atividade que aquela pessoa faz não sugere aquele tipo de lesão. Percebe? Pode ter cópia do PGR, pode ter um PPP da pessoa que também tem a descrição das atividades, pode ter o subsídio que vocês quiserem, menos o prontuário médico, tá? Isso é proibido por lei. Mas o que não pode o prontuário, mas o que o médico do trabalho pode fazer? Um parecer técnico dizendo: senhor perito, verificando o tipo de lesão caracterizado com o CID M75 e analisando a lista C do anexo 2 do decreto 3048, que é onde está essa relação de CID e CNAE, percebe-se que estatisticamente existe correlação entre o adoecimento e o segmento econômico. Porém, no caso em questão da segurada Gleice, as atividades por ela desenvolvidas não sugerem o desenvolvimento dessa lesão, sendo então caracterizado por algum motivo externo. Por esse motivo, solicitamos a não aplicação do nexo. Assinado o doutor médico do trabalho. Pronto. Então, o perito, quando ele chega lá, ele vai digitar o CNAE e vai digitar o CID de doença. Se bateu o nexo técnico, acabou a perícia. Quem é que é a parte interessada que não seja enquadrada nesse nexo? A empresa. Cadê a empresa ali no momento, se fazendo presente? Não tem. Se não gerar subsídio, se não mandar, se não for do interesse da empresa, já era. E aí existe um prazo para isso. Tá, beleza. Isso é para gerar subsídio para não existir o nexo. Mas digamos que a empresa não fez isso, e o nexo foi vinculado, tá? E aí vem lá na CREA um B91, que acho que era a pergunta inicial, só que eu tive que contextualizar para dar para entender. Maravilha, perfeito. E eu falo demais, tá? Não te preocupa com o tempo, não. Tá? Quer dizer, da minha parte, tu não sei. Para mim também tá ótimo, John. Agora sim, ó. Este B91, se foi atribuído, se eu não fiz essa lição de casa antes, que é o ideal, tá? O ideal é prevenção. É evitar, fazer uma gestão de afastamentos para evitar que esse benefício exista, tá? Mas se eu comi bola ali, chupei bola e perdi minha chance inicial e o benefício foi despachado com o B91, beleza. Eu ainda posso interpor um recurso, dependendo do tipo de nexo, ou nesse caso que é epidemiológico, entrar com uma contestação na agência do INSS. Como é que eu vou elaborar essa contestação? O mesmo parecer técnico, os mesmos subsídios. Só que agora, ao invés de estar pedindo ao perito para não enquadrar, eu vou estar contestando e pedindo que seja alterada a espécie daquele benefício. E vou protocolar na agência do INSS. Qual que é o prazo disso, tá? Quando é nexo epidemiológico, que é esse exemplo, é 15 dias após a entrega da GFIP. E a GFIP é entregue no dia 7, então é até o dia 21 do mês seguinte. E se for nexo profissional ou do trabalho ou nexo individual, eu tenho 30 dias a partir da tomada de conhecimento. E o que é considerado a tomada de conhecimento? Quando é alimentada a plataforma e constar na plataforma de consulta de benefício por incapacidade aquele B91 despachado.
Só que se a empresa não faz a conferência semanal para ver se é B91, se é B31, se entrou algum que ela não reconhece, que ela discorda, não vai ter oportunidade de contestar, né? Isso, então o funcionário foi lá, entregou a cartinha e ficou por isso mesmo, né? Ninguém fez nada, ninguém avaliou, É isso. vai Perdeu a perder chance. aí. Vai custar caro. Vai custar caro. E Eu, custa muito caro, viu, gente? Muito caro. quer um exemplo? Bora lá. Quer um exemplo? Eu dei um. Onde é que foi? Foi uma palestra? Eu fiz um. Não me lembro, tá? Eu dei aula para alguém, para alguma empresa esses dias. E eu dei dois exemplos. Primeiro exemplo, cada benefício, depois que eu fiz. E assim, eu não inventei, eu não chutei. Eu peguei o extrato, peguei a folha da empresa, peguei o Judrate, olhei a preponderância, fiz todo o passo a passo certinho. Peguei, calculei tudo, tinha 4 ou 6 benefícios. Cada um custou, em média, R$ 51.000. Cada um, R$ 51.000. Um benefício, cada um. E sabe o que eu tenho para dizer disso? Foi muito barato. Isso é nada, merreca. R$ 50.000 com benefício é nada, pessoal. Aí eu peguei um Verdade. segundo exemplo de uma empresa muito maior, uma folha muito grande e com um ramo que a acidentalidade é muito baixa. Ou seja, cada benefício te joga lá pro teto. Porque quase nenhum concorrente teu tem acidente, entendeu? E uma empresa com uma folha lá de 70 e poucos milhões ao ano, sabe quanto que custaram dois benefícios? Dois benefícios. 2,8 milhões. Uh, Eu provo matematicamente, tá? É só calcular. Cada benefício justo. custou, em média, 1,4 milhões por benefício. Ó, a Nayara tá dizendo que eu mostrei numa live. Eu acho que foi uma aula fechada, né? Foi pelo Zoom. Foi uma aula fechada no Zoom. Que aí eu mostrei o material ainda. É isso. Então, assim, varia de 50 mil a mais de 1 milhão. Depende do porte da empresa, né? Fato é, muita grana vai pelo ralo, pelo desconhecimento dos profissionais sobre o seguro acidente de trabalho. Agora, imagina que quase ninguém sabe. Quase ninguém, 99% dos profissionais não sabe. E é muito dinheiro envolvido. Agora, imagina ser você o dito cujo que vai chegar lá e apresentar o problema e propor a solução. Onde é que vai parar a tua autoridade, a tua moral na empresa? É. Eu falo que é mais barato você pegar aquele trabalhador, né, que já está trazendo ali uma queixa de dor de coluna, tratar ele com o melhor médico até fora do país, do que deixar ele afastar. Porque é Com muito certeza. mais caro. Eu fiz uma apresentação esses dias, na verdade, um treinamento com uma equipe de segurança do trabalho. Eu peguei o FAP, né, da empresa. Foram 288 incidentes. Cada um custou R$ 85.000. Pensa Nossa nesse impacto aí. Senhora. Então, assim, Milhões. as pessoas que Milhões. estão milhões na ponta, elas não têm. Às vezes a gente está brigando ali para colocar uma tampa no ventilador. Igual eu já vi uma empresa, ficava o ventilador ali no frigorífico numa produção e tava sem a tampa e a briga para colocar a tampa do negócio, ninguém fazia e resolvia. O cara machucou o cotovelo e ele afastou por causa disso. Foi justamente R$ 120.000 o cara afastado naquele período. Quanto custa para colocar lá a tampa do ventilador? R$ 20? Ele pagou R$ 120.000. Então, Ô, assim, tampinha quando cara, hein? você. Não é caríssimo. O que a gente fazia com isso em gestão para saúde e segurança ali na empresa, né? Muita coisa. Então, Jonathan, uma outra última perguntinha, né? Você já está aqui há um tempinho compartilhando seu conhecimento e eu abusando. Quem pode fazer a gestão do FAP? Talvez seja, né, aí a dúvida do pessoal. Eu como técnico de segurança, né, eu como ergonomista, é o jurídico da empresa? Quem pode fazer essa gestão? Essa pergunta é importante, porque a gente tem que saber quem pode assinar, né? Não é uma pergunta muito recorrente na segurança, hein? Mas e quem é que pode assinar? Eu não sei que taradeza que o pessoal tem por uma caneta, porque parece que eu tenho que assinar. Eu posso assinar. É isso. É um tesão por uma assinatura assim que o pessoal tem. De bater o carimbo. Nossa senhora, sabe? Tinha que trabalhar num cartório, então, passar o dia inteiro lá É assinando isso coisa. aí. Mas vamos lá. Quem pode fazer a gestão do FAP, tá?
só pegando o teu gancho ali, imagina a situação, tá? A gente às vezes está se rasgando lá para conseguir R$ 2.000 com a CIPAD. A gente está se arrebentando lá pedindo, pelo amor de Deus, R$ 1.500 para botar uma proteção num ventilador ou em qualquer parte móvel ali, só para não dar uma merda grande. Nós não estamos nem pedindo para laudar NR12, que é mais caro. A gente já está pedindo uma proteção Isso. física. Às vezes de R$ 500. A gente está pedindo uns banquinhos para o pessoal poder variar a postura e custa R$ 250 cada banquinho. Vai gastar ali 3, 4 mil para organizar a ergonomia de uma linha inteira, às vezes. E a gente tá ali penando para Não, R$ 2.000 banquinho? Não, muito caro. Muito caro. Quando tu mostrar É que isso um aí. afastamento custou 80, será que o banquinho se torna caro? Será que, o treinamento de NR35 se torna caro com uma empresa decente, não com o picareta da esquina ali? Não mandar fazer EAD sem nem prática, entendeu? Será que botar uma proteção na máquina se torna caro? Não, não se torna caro. Gestão é barato. Gestão se torna barato. Só que a gente precisa ter o argumento certo para justificar que é barato. Como é que a gente justifica que é barato? Mostrando que é infinitamente mais caro. É como a Gleice, que tem uma caminhonete de R$ 400.000, ela tem a caminhoneta dela de Recebo. 400 mil reais e o seguro custar R$ 500, ela não fazer. Não, não vou fazer o seguro, porque é muito caro o seguro. Tchê, agora mostrei que sou gaúcho, né? Saiu automático, tchê. Minha querida, é R$ 500 que tu vai resguardar um patrimônio de 400 mil, não vale a pena. Entende? É mais ou menos, quando a gente entende É de isso. SAT e os seus reflexos e o quanto custa a gestão de segurança, é mais ou menos essa proporção, pessoal. É infinitamente mais caro. Só que nós precisamos conhecer isso para justificar. Por isso que nasceu o tema da nossa live aqui. O SAT, o melhor argumento da SST. Por quê? Porque é dinheiro. E falando de dinheiro, a gente consegue proteger o trabalhador, tá? E olha É que isso. massa isso aqui. Só que agora é a notícia ruim. Porque quem que pode fazer gestão do FAP? Vamos lá. Quem é que pode assinar um PCMSO? Médico do trabalho, né? Quem pode assinar um LTCAT? Só o engenheiro ou o médico do trabalho, só dois profissionais. Quem é que pode assinar uma análise ergonômica? Somente profissional com nível superior com especialização em ergonomia. Falei bobagem? Não, é isso, né? Não, certinho. É isso, Isso tá, aí. beleza. Quem é que pode assinar um PCA? Somente uma fonoaudióloga. Entendeu? Então, existem algumas demandas que realmente são muito específicas para aquela área da ciência. Quem é que pode assinar um laudo de um compressor? Somente o engenheiro mecânico, entendeu? Ou algum outro aí que eu não sei, mas via de regra, engenheiro mecânico, tá? E agora vem a gestão do FAP. Quem é o profissional que está habilitado legalmente, que está autorizado pela legislação a fazer gestão de tributos dentro de uma empresa? Sabe qual que é, Gleice? Diz aí pra gente. Ó, engenheiro de segurança, técnico de segurança, fisioterapeuta, ergonomista, médico do trabalho, tecnólogo. Olha aí a oportunidade dos tecnólogos, ó, que não estão no Ó, NR4. tá vendo? Tecnólogo de segurança do trabalho, gestor de RH, advogado, contador, porteiro, gari, magarefe, vigilante, açougueiro, professor de educação física, professor de história, professor de matemática e qualquer outra profissão que vocês imaginarem. Sabe por quê, Igles? Porque gestão de FAP não tem nenhuma lei que obrigue a empresa a fazer. O que eu quero dizer com essa brincadeira aqui, né, pessoal? Qualquer pessoa que tenha conhecimento de causa, qualquer pessoa. Ah, mas o açougueiro, ele não sabe fazer uma medição ambiental e ele precisa para fazer gestão do FAP? Claro que não. Não precisa, não. Entendeu? Inclusive, eu sou engenheiro de segurança faz pouco tempo, tá? Acho que não faz nem 2 anos que sou engenheiro de segurança. E muito antes disso, eu já fazia Já fazem. gestão de FAP, inclusive até a terceira turma do meu curso, tinha muitos engenheiros tendo aula com técnico de segurança aqui sobre FAP. E sabe, agora falando para fechar aqui a minha fala, falando de uma forma mais comercial já. Que aí não adianta a gente ter um puta conhecimento aí e não saber vender, né? Eu já
Inclusive, eu tenho até um curso sobre vendas que eu vou abrir uma turma em novembro. Mas, não, em outubro. Já faz a propaganda aí pra gente. Não, eu já fiz. A propaganda tem que ser intrínseca na fala. Isso também faz parte do marketing, tá? Não pode vender direto, Entendi. senão vira, como é que chama aquele? Putz, me esqueci agora. Tem aquele canal só de venda, Shop, não sei o que, Shop. Ah, aqui eu tenho a garrafa Ultra Ah, Master Plus, compre. Não, a gente tem que vender. O que tem que vender meus cursos é a confiança que a pessoa tem quando me ouve, não uma propaganda. é Então, verdade. vamos lá. Falando de venda, pessoal, eu tenho hoje em torno de 700 contratos aí e espero bater os 1.000 contratos até o final do ano que vem. Então, com empresa, eu tenho contrato por tempo indeterminado, onde todo mês eu faturo lá quanto que a empresa consumiu no mês, o valor cobro por vida e tal. E eu faço o comercial da empresa. Obviamente que eu não fecho todas as negociações, né? Então, assim, no mínimo, a cada 3 negociações eu fecho uma. Então, se eu tenho 700 clientes, a cada um que eu fechei, eu conversei com 3. Então, por baixo, eu já negociei, sentei na mesa com mais de 2.000 empresários. Fora negociações de curso, fora que eu tive 5 anos loja de EPI. Então, enfim. Mas vamos pegar só a negociação de serviços em segurança do trabalho, tá? Que, como a Gleice disse, eu também não falo de NR, eu falo de resultado, eu falo de dinheiro. NR é só a ferramenta que eu vou usar, tá bom? Sabe qual é uma pergunta que os empresários nunca fazem, Gleice? Adivinha? Bom, Eles perguntam um monte de coisa. Como tu vai reduzir isso aí? Tudo eles perguntam, tá? E sabe a pergunta que eles nunca fazem? Qual que é a tua formação? ninguém, justamente, para mim também nunca fizeram. Nunca fizeram. Quer dizer, algumas vezes fizeram, tá? Ah, vai, 20, 30 vezes fizeram. Mas de 2.000 vezes, 20, 30 perguntar é quase nada, tá? Então, o empresário, ele não pergunta qual é a formação do consultor que está oferecendo serviço para ele. Por um motivo muito simples. Porque ele está pouco se lixando pro teu diploma, meu filho. É O empresário, verdade. ele quer saber se tu convenceu ele, se tu mostrou autoridade, se tu provou para ele ali por A mais B mais C que o teu trabalho vai trazer um benefício para a empresa dele, ele compra. Se tu conseguir convencer que benzendo, vou pegar um galho de arruda e vou benzer a tua empresa e vai reduzir em 50% teu custo. Se ele acreditar, ele vai contratar. E tu pode chegar lá com uma pilha de certificados assim que se tu não convencer ele, ele não compra. O empresário Justamente. compra quando ele enxerga vantagem. Tem 2 motivos. Vou dar uma mini aula de venda aqui agora. Tem 2 motivos que o empresário gasta dinheiro com o serviço de alguém, tá? Primeiro motivo, aumentar a receita. Segundo motivo, reduzir o custo. Por quê? Porque qualquer uma dessas coisas aumenta o lucro no bolso dele. Qualquer Verdade. serviço, qualquer coisa que vocês imaginar agora, ou ele vai contratar para aumentar a receita, ou para reduzir o custo. Vou contratar um consultor aqui, um engenheiro de produção para aumentar a eficiência da minha produção. Para quê? Para produzir mais com o mesmo recurso, para ganhar mais dinheiro. Vou contratar uma pessoa que faz marketing. Para quê? Para vender mais. Vou contratar um técnico em logística. Para quê? Para organizar a rota, gastar menos combustível, precisar de menos mão de obra para entregar e vai reduzir custo. Vou contratar um serviço de gestão de SAT. Para quê? Para com aquele trabalho de gestão eu alinhar os meus ponteiros, reduzir minha acidentalidade, ver se eu não tenho dinheiro para trás para recuperar e reduzir meu custo. Então sempre vai ser esses 2 motivos, ou aumenta a receita ou diminui custo. E se a gente chega falando só de NR, qual dos 2 que a gente causa? Nenhum. Nenhum. Olha só que engraçado. Chegamos lá. Chegamos acho que E é num o ponto mesmo comum. exemplo quando tem, por exemplo, quando tem uma fiscalização e vai ser multado. O que é mais barato, eu fazer ou pagar a multa? Tem empresa que fica Pagar a pagando multa, a multa. paga a multa, sem dúvidas. Dói no coração de vocês, pessoal. Mas entre pagar a multa da NR28 a cada 2, 3 anos que o fiscal aparece ou cumprir as NRs, é muito mais barato pagar as multas. Falando de E é o que o NR, empresário pensa. infelizmente vocês não vão convencer o empresário. Agora, falando a consequência daquele acidente que por não ter cumprido NR impactou no SAT da empresa, que é Acabou. muita grana, isso tu convence. Isso tu convence. É. E isso não é dependendo do empresário. É o empresário, independente que seja. Exatamente. Exatamente. Alguns são mais humanos e se preocupam com as pessoas,
outros são mais ou menos, outros são safados, sem vergonha, pilantra, que não estão nem aí pro trabalhador. Agora, desde o safado pilantra até o cara mais humano que adora seus funcionários, os dois têm alguma coisa em comum. Todos precisam de dinheiro. E quando tu fala Isso. uma coisa que agrada a todos, fica muito mais fácil tu vender e agregar valor. É isso aí. Então, o SAT sempre vai ser uma melhor opção aí de argumento, né? Eu acredito que depois que você teve esse conhecimento, né, Jonathan, também mudou aí o seu divisor de águas, talvez, na sua carreira profissional, né? Foi. Eu não posso ser injusto com a legislação trabalhista e com o nosso trabalho básico de sempre, tá? Então, eu sempre tive bons resultados, eu sempre tive um crescimento bacana, mesmo até o ponto onde eu ainda não tinha esse conhecimento sobre a área tributária. Então, eu sempre tive um crescimento legal, tá? Eu não posso ser injusto, nossa, só tive resultados a partir do SAT. Não, eu estaria sendo mentiroso se tem uma coisa que eu não sou, é desonesto. Agora, que o meu poder de negociação, persuasão e, consequentemente, resultados aumentou muito quando eu mudei o meu discurso e comecei a falar de resultado financeiro. E quando se fala de resultado financeiro, o tributo sobre a folha pesa muito. Com certeza, eu vinha numa crescente assim, e quando eu comecei a falar de FAP, a minha crescente fez assim. Então, Isso. E poucas né? pessoas têm esse conhecimento, né? Que já é um Raros, diferencial aí no mercado. raros. Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. Eu quero ver quem é que tem essa almofada aqui. Ó. A minha almofadinha aqui do meu escritório, tem um escritório aqui em casa, tá? A minha almofadinha que dá uma palestra, ó. Quem é que tem essa almofada, Ó, pessoal? E-Social, PPP, FAP, Receita Federal do Brasil, GFIP, LTCAT, NR, aqui tem até o NR, ó. CAT, CRPS. O que é CRPS? Quem é que sabe o que é CRPS? IN, Gildrate, FACET, NTEP, CNPS, que é diferente de CRPS, NHO e assim por diante, tá? Então, quantos de vocês nem bom, sabem John. as siglas da minha almofadinha do escritório? Entendeu? E isso você não dormiu um belo dia e acordou sabendo, né, John? Você Não, buscou de esse forma alguma. conhecimento. De forma Então, alguma. nós temos que estar preparados, porque se você, né, for levar essa informação para o empresário, pode ter certeza que ele vai te fazer várias perguntas sobre isso. Então, nós temos que nos preparar. E o Jonathan está aí para preparar-nos para esse conhecimento, né, Jonathan? Tem umas coisas aí, tem uns cursos, tem umas mentorias, mas quem me segue aí, ou quem quiser me seguir, vai acabar descobrindo que o objetivo aqui não é fazer propaganda, tá? Eu acho mais importante do que fazer propaganda é complementar isso aí que tu disse, tá, pessoal? Sabe uma coisa que me preocupa, Gleice? É esse imediatismo, principalmente o pessoal mais jovem, tá? Não que os mais velhos não tenham também, mas esse imediatismo que o pessoal tem. Eu passei 10 Sim, anos, 10 anos da minha carreira, 10 ou 12, tá? Sem nem saber o que que era. Tributo, etc, área previdenciária. Eu vivi naquele mundo das NRs. Aí até os últimos anos que eu comecei a trabalhar com isso, me desenvolver. Só que não é do dia para a noite, é um conhecimento muito denso, é um conhecimento isso. muito. É complexo, não é um bicho de sete cabeças, mas demanda esforço de entendimento, etc. Tá? Eu que sou meio burro, eu tenho dificuldade de aprender, eu sou burrão mesmo, tá? Quando eu faço um curso, e eu estou sempre estudando, isso é uma característica minha, tá? E eu não tenho dúvida nenhuma que foi fundamental para mim conseguir chegar até onde eu estou e aonde eu sei que eu posso chegar ainda e vou chegar. Mas uma característica minha é que eu nunca paro de estudar. Eu termino um curso, começo outro, e às vezes não é só Maravilha. cursos, né? Tem várias formas de estudar, não é só comprando curso, tem várias formas. Mas eu estou sempre estudando algum tema novo, tá? E isso leva tempo. Isso demanda esforço. E eu falo também muito para meus alunos, falo na primeira aula. Além deles duvidar de mim, eu boto uma imagenzinha assim de uma carrocinha e um boizinho atrás da carroça. É não colocar a carroça na frente dos bois. Porque quando o profissional tem contato e entende o que é o SAT, ele tem a mesma sensação que eu tive um dia. E eu já digo, ó, eu já tive isso, calma, não adianta agora querer sair correndo, recuperar o prejuízo, respira, calma aí. Não coloca a carroça em frente dos bois, tá? Porque a sensação é a seguinte, meu Deus, como que eu nunca
entendi desse negócio, nunca tratei isso na empresa, e aí começa a já ter mil ideias, aí já quer sair falando com o empresário. E é muito comum, acontece frequentemente, deles não segurar a ansiedade e já começar a falar disso na empresa. E aí, obviamente, a empresa já começa a se interessar, é automático isso, Isso. tá? E a empresa diz: então faça um relatório para mim e marca uma reunião para semana que vem. E aí o cara pensa: e agora? Eu só sei o básico. E aí, Jonathan, É pelo amor isso de aí. Deus, não sei o quê. E eu não sou bonzinho, não, tá? Eu tenho aluno que me comprou o curso, pagou pelo curso e quer uma explicação pessoal. Eu vendo mentoria, R$ 250 a hora eu cobro. Eu não tenho dó, Isso não. aí. Cara, eu Tempo falei é para você levar dinheiro. uma. Óbvio. Por que que eu estudei Eu quase fui 20 anos e eu tenho que dar de graça meia hora agora? Negativo. Eu Né? fui Então, parar num assim, curso de direito para aprofundar, para buscar também conhecimento, né? E agregar aí na área. é isso aí. Então, perfeita a tua colocação, tá? Então, não é do dia para noite, mas assim, cada dia que vocês levar para começar a adentrar nessa área é um dia que vocês estão perdendo de construir conhecimento, né? Então, não percam Verdade. tempo. E tá aí, né? Uma área promissora. Quando a gente, né, com pouquíssimas pessoas fazendo aí, né, uma gestão. E assim, eu estou nas empresas todos os dias e poucas empresas têm feito essa gestão como deveria estar fazendo. Então tá aí um leque, né, de oportunidade para quem Nossa. acordou céus, o dia. Bora estudar, né, gente? Estudar e correr atrás disso daí. E Ô, olha que Gleice, oportunidade, né, Jonathan? Que e nós estamos assim, tendo nesse bate-papo. ó, nós só falamos de alguns pontos ali importantes do FAP. E nós falando de oportunidades, o mercado, o leque que está se abrindo, nós nem chegamos a aprofundar na aposentadoria especial, que é oriunda da exposição a agente nocivo, que é uma conclusão do LTCAT, que é um documento do SESMIT, mas quem faz o recolhimento tributário sobre a folha é o departamento pessoal. O departamento pessoal faz o envio do seu evento pré-social lá do recolhimento sobre a folha e o SESMIT faz o envio do S2240 com as conclusões lá do LTCAT. Imagina na empresa que essas informações estão desalinhadas, que o LTCAT conclui um negócio, pode ser até É, correto, né? E no S2240, no evento lá de SST, envia aquela informação concluindo que deveria, que é especial, que deveria estar sendo recolhido o tributo, e o departamento pessoal não recolhe esse tributo e envia informação dizendo não recolhi. Olha a informação que a Receita está recebendo na mão, assim, ó. Olha, o engenheiro de segurança diz: olha, Receita, eu tenho situações aqui de aposentadoria especial, tá? E aí é o isso departamento aí. pessoal diz: olha, Receita, e eu não recolhi o tributo que deveria. E a Receita vai pegar as duas e vai dizer: ah, que legal, então eu vou te notificar. E aí vou te multar, vou te fazer tu recolher o passado de até 5 anos, porque aí tu alertou a Receita, né? Tu deu a faca e o queijo para eles, e ainda vou te aplicar uma multa aí, que pode ser de 20% para autodenúncia ou até de 75% por arbitramento da Receita, tá? Nós nem entramos nesse viés do e-social e da aposentadoria especial, que a partir de muito em breve aí a Receita Federal vai começar a sentar o relho aí nas empresas que não fizerem gestão. Deixar uma pergunta curiosa aqui, só para o pessoal refletir, tá? Quantas vezes, quantas vezes na carreira de vocês já viram uma reunião do engenheiro de segurança com o contador da empresa para discutir o LTCAT e o recolhimento tributário que ele gera? Quantas vezes vocês já viram isso acontecer? Entendeu? Esquece. Se a resposta for nunca, nunca vi nem na empresa que eu estou trabalhando nesse momento, liga um alerta, que a empresa está correndo sérios riscos com a Receita Federal. E aqui eu nem vou estender mais esse ponto aí. Verdade. Vai ficar a interrogação aí, né? Depois eu quero que você passou por várias vezes aqui uma história do motoqueiro. Depois você me conta no WhatsApp, tá? História do motoqueiro. Um exemplo de um motoqueiro que seus alunos falaram aqui. Fiquei até Vixe. curioso. Pois é, Depois eu algo te lembro. tá, mas me veio o contexto aí para me tentar lembrar a história do motoqueiro. Tá, eu vou tentar lembrar aqui também, mas veio aqui várias vezes. Ah, lembrei da Ah, história. Ah, do trajeto. Mas deve depois ser você do. me conta, que eu já. Tá. Quer que eu conte agora ou quer que eu te fale depois?
Pode ser, que ó, é isso mesmo. Até a Nayara colocou, foi o exemplo do acidente de trajeto. Ó, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu gosto de apertar os meus parceiros de live, tá? É a história do maconheiro da motoca nervosa. Conhece a história do maconheiro da. Não. Então tá. É o maconheiro da motoca nervosa, tá? Imagina a seguinte situação. Um cara termina o expediente, bate o ponto dele, vai até o estacionamento da empresa para pegar a motinho dele e ir para casa. Só que no estacionamento, antes de sair com a motinho, ele pega um baseado e ó, fuma um baseadinho. E aí ele pega a motoca dele e ele está com a CNH caçada. Ele nem poderia estar dirigindo. Está sem CNH e fumou um baseado. E aí ele sai no trajeto da casa dele, empina a moto, fazendo malabarismo de moto, e aí ele cai um tombo de moto na esquina da empresa, no trajeto, já tinha saído, e quebra o braço e vai gerar um benefício junto ao INSS. Abre CAT nesse caso ou não abre CAT nesse caso? Abre? Mas o cara nem podia estar dirigindo porque ele está com a CNH vencida? Ah, Mesmo assim, verdade. abre? É, agora complicou. E ainda ele estava sob efeito de entorpecentes que ele consumiu dentro do estacionamento da empresa. Mesmo assim, abre CAT? E agora? Eu acho que sim, por outros exemplos de situações que eu já vivenciei. Então, tu tá correta, minha amiga. Abre CAT sim. Olha, eu usei esse exemplo bem doido para ensinar o seguinte pro pessoal. Nós temos que focar na hipótese legal e no conceito da lei. Tudo que for periférico, nós temos que ignorar no momento de caracterização ou não do acidente, tá? Ah, mas Uhum. isso gera outros problemas. Outros problemas se trata de outras formas. Qual é que é o conceito legal de acidente de trabalho? O acidente sofrido pelo segurado no percurso da residência até o local de trabalho ou deste para aquela. Pronto. Tem alguma ressalva na Pronto. lei? Se ele estiver maconhado, não configura acidente? Não. Alguma observação na lei dizendo se ele estiver com a CNH vencida, desconfigura o acidente? Tem isso escrito na lei? Não, pouco importa. É uma infração de trânsito. Se ele está drogado, é um problema que ele tem com a polícia civil, com a brigada militar e não com a Previdência. Entende? É trânsito, é Verdade. Previdência. Ah, mas ele que fez um moto malabarismo. Está escrito lá na lei, se for por negligência, imprudência ou imperícia, descaracteriza o acidente. Está escrito isso? Se o cara está a pé e um cachorro morde ele, se for mordida de cachorro, descaracteriza. Está escrito isso na lei? Não. Então, assim, toda lesão incapacitante entre casa, trabalho e casa é acidente de trajeto. Outras questões, vê separado. Ah, mas e se a empresa paga vale transporte e ele foi com a motoca dele nervosa? Pouco importa. Vale transporte é opção da empresa pagar. Não está escrito na lei. Se a empresa paga vale transporte e ele assinou um termo de responsabilidade que só poderia trabalhar com o transporte da empresa, não precisa brincar. Está escrito isso na lei? Não. Então, assim, a gente começa a fantasiar. A gente, mas se ele fumou baseado e se ele estava com a CNH vencida, eu já faço de propósito para causar essa confusão, para depois a gente limpar a situação e olhar só o que deve olhar. Entendi. Entendeu? O conceito legal é Maravilha. trajeto, deu a lesão, beleza. Ah, mas estava maconhado, estava. Nesse momento da análise da configuração legal do acidente, isso não interessa nada. Depois, os desdobramentos, o que a empresa vai fazer, é outra história, pessoal, entende? Cada caso, cada coisa no seu lugar. Essa é a Perfeito. história do Matou a motoqueiro. curiosidade do motoqueiro. Jonathan, mas eu acho que eu extrapolei bastante aqui o nosso tempo, mas queria te agradecer assim imensamente, né, por você ter aceitado o meu convite, sabe que eu já te sigo aí, gosto muito da sua linguagem, a forma com que você passa esse conhecimento, né? E muito obrigada por você compartilhar ele aqui conosco, né? Então seja sempre bem-vindo. E uma ótima, né, noite para você. Agradecer o pessoal que ficou aqui do início até agora conosco aqui, né? Fantástico. Muito obrigada a vocês aí também por participar. E foi muito bom o nosso bate-papo, viu? Pô, eu também gostei muito. Eu que agradeço.
daqui a um tempo vamos marcar de novo, deixar o pessoal ter uma saudadezinha aí. Aí quando quiserem falar do Isso tema de aí. novo, cobrem da Gleice aí que ela me chame de novo. Eu venho, não tem problema nenhum. E sempre que eu posso, eu tento multiplicar esse tipo de... Eu nem falo multiplicar conhecimento, porque eu não passo conhecimento para ninguém. Eu passo informação. Eu passo a minha linha de Isso. raciocínio. Se vai fazer sentido, se a pessoa vai processar isso e aplicar e transformar em conhecimento, aí é com ela. Eu não quero ter essa responsabilidade, tá? Mas o máximo de informação, de experiências, de ponto de vista, de raciocínio lógico que eu consegui passar em cima do nosso dia a dia é o que eu tento entregar para as pessoas aí que investem o seu tempo me ouvindo. É o mínimo que eu posso fazer, é dar o meu máximo nesse momento. Por mais que tu gosta muito de o jeito que eu falo, espontâneo, direto. Tem gente que não gosta, tá? Hoje mesmo eu tomei uma chapuletada num grupo lá, porque, Ixi. ai, menospreza os profissionais e não sei o que, meio uma indireta pra mim. Eu fiquei pensando, cara, tu nem sabe qual é o meu objetivo. Se eu sou direto, objetivo e corte rápido Tramontina, é para pessoa às vezes tomar um chacoalhão e acordar para a vida. Talvez, Isso aí. às vezes é tomar um choque. Tu vai ajudar mais a pessoa do que ficar passando a mãozinha na cabeça dela. Então, esse é o meu método, entendeu? Mas tem gente que não gosta, critica, mas tudo bem, faz parte, tá? E é um ponto de corte. Porque quem não gosta já sai fora logo e quem se identifica pra Já caramba. fica. Então, para mim é bom também essa metodologia aí. Então, agradeço demais. Quando precisarem de mim aí, estou à disposição na medida do possível. E uma bom resto de semana aí para todo mundo. Isso, ótima noite, restinho de noite para todos. Vai ficar gravado, tá, gente? O pessoal perguntou aí, vou deixar gravado. Já vou terminar, deixar o link para facilitar. E parabéns pelo seu trabalho, tá, Jonathan? Tudo de bom para você. Tchau, pessoal. Obrigado. Ótima noite aí. Tchauzinho. Tchau.